Aí, galera, seja bem-vindo a essa videoaula de correção da prova da SpaceX 2023-2024. Eu sou o professor Maziotti, professor de Português e Literatura, e somos aqui do Policoncursos. E não deixe de seguir nas redes sociais, no YouTube Policoncurso, cada vez mais com correções para você, rumo à aprovação na carreira militar. Vamos lá, então, começando a correção de nossa prova. Primeira coisa, entenda o seguinte: a prova das PSEX, a cada ano, vem trazendo aí uma estrutura muito semelhante à que trazia há anos atrás. Eu acompanho as PSEX desde 1996, mais de quase 30 anos já aí. E posso falar com propriedade que essa prova não tem mudado muito. Ela se mantém uma prova tradicional, uma prova muito voltada para o conhecimento técnico, e você precisa se enquadrar nisso. Tá? E esta prova aqui, ela não foi diferente. Ela está até um pouco mais fácil que as provas anteriores. Eu espero que você tenha ido bem e consiga a sua aprovação para a carreira militar para a SpaceX. Rumo à Casa Rosa, rumo à SpaceX. É isso aí. Vamos lá, então. Aqui também está escrito a minha rede social, professor Maziotti. Pode me encontrar lá no Instagram, no YouTube. Sem delongas, nós temos um texto aqui, O Homem no Mar, que é o texto de Rubem Braga. Alguns até podem se assustar, porque lá no final ele fala de, olha aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui para você entender aqui, ó. Carlos Drummond de Andrade. Eu vou perguntar, professor, esse texto é de Drummond ou esse texto é de Rubem Braga? É um texto de Rubem Braga que Carlos Drummond de Andrade reuniu, aqui, ó, et al., ele reuniu uma coletânea de vários autores, de vários escritores, os melhores contos, as melhores crônicas. Não vamos ler essa crônica, tá? Mas eu vou adiantar para você aqui o que é. Vamos ganhar tempo. A crônica é um tipo de texto narrativo em que o narrador, a partir de um evento do cotidiano, ele tece uma reflexão sobre a vida, sobre a existência, sobre algum fato curioso da nossa existência, alguma coisa sempre baseada em um fato do cotidiano. Temos aqui então um conto de Rubem Braga, em que ele vai falar que está o narrador, é o narrador personagem, ele está na varanda de sua casa, ele já começa aqui, ó, da varanda de minha casa, de minha varanda, né? Vejo entre árvores e telhados o mar. Então, um lugar arborizado, você imagina o lugar como é que é. À frente, né, algum momento temos o mar, e ali ele observa um nadador, alguém nadando, um fato comum, né? Nadar no mar é uma coisa comum, próximo à praia. Só que o modo como essa pessoa nadava, a firmeza, a pausa que dava e o braço forte, firme, nadando, o chamou a atenção. Ele não consegue ver o rosto desse personagem, não consegue saber se é negro, se é branco, não consegue, só vê uma figura nadando em favor das ondas, e isso o faz se conectar na reflexão que ele faz aqui na crônica. Ele, narrador, personagem, se conecta com aquele personagem que está ali naquele momento. Bom, vamos lá então verificar qual é a primeira questão que temos aqui. Com a leitura do texto, depreende-se que o narrador. Opa, a primeira questão então de interpretação de textos. Eu até recomendo que você faça o contrário do que eu fiz aqui. Aqui na correção a gente tem que começar pelo texto, né? Mas o ideal é que na sua prova você primeiro leia a questão para ir ao texto, só depois com aquela manha, aquela malícia de saber se ele quer gramática, se ele quer texto, se ele quer texto, o que ele quer? É a ideia central, é o que está correto, é o que está errado. Lê ali para você já ir ao texto com essa mentalidade. É importante, vale a pena, é uma estratégia muito bacana. Bom, com a leitura do texto, depreende-se que o narrador, será que ele se sente solitário e deprimido em sua residência? Note que não, olha aqui o primeiro parágrafo, olha. De minha varanda vejo entre árvores e telhados o mar. Então ele está descrevendo. Não há ninguém na praia que resplende ao sol. Ninguém pegando sol, tomando sol, né? O vento a nordeste vai tangendo aqui e ali. Olha que linguagem poética. No belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem, como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Note que é um texto, um fragmento, uma introdução altamente descritiva, que vai fazer o prenúncio aí, né? O início, o preâmbulo de um texto narrativo. Tá bom? Bom, então aqui você não tem nada de depressão, você não tem nenhuma palavra negativa, não. É apenas uma descrição da natureza, muito poética, por sinal, e até otimista. O que temos aqui, então, sentir-se solitário e deprimido em sua residência, isso aqui é falso. Na número 2, da 1, contempla a beleza de um evento comum. Aí sim.
Então, quando ele fala que ele vê, professor, tem beleza? Tem, olha só o segundo parágrafo. Mas perceba um movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem, parecem. Ele vai começar a narrar aqui, e você vai perceber que ele vai se conectando, ele próprio, com esse ser que nada, num evento positivo, de otimismo. Vamos lá então. Ele contempla a beleza do evento comum. Sim, isso aqui é verdadeiro. Então, 2, você pode marcar aí. 3, preocupa-se com o tempo despendido na observação. Não. A narrativa inteira, o que é despendido? O tempo que ele atribuiu, o tempo que ele, entre aspas, perdeu, ou né, ele dedicou a observar aquele evento. Ele não tem essa preocupação, ele está numa casa de praia, tranquilo, observando a natureza e observando o evento junto à natureza. Então, isso aqui está fora também. E a número 4, sensibiliza-se com o nadar de um desconhecido. Sim, como eu já disse, há uma conexão muito forte naquele momento, tá? E essa conexão gera uma sensibilização de ver o nadar. Então temos aqui o item 4 também correto. E é só marcar então que a nossa resposta é com certeza 2 e 4. Percebeu? Espero que você tenha marcado isso aqui. Não existe outra possibilidade aqui que eu veja de a SpaceX marcar outra alternativa, tem que ser o número 1. E espero que você tenha se conectado com a resposta correta também nessa questão. Show de bola? Vamos lá então, aqui em nossa questão número 2, sem delongas. No segundo parágrafo, a palavra justo é usada para... Vamos voltar lá então, no segundo parágrafo. Está aqui, olha. Mas percebo um movimento em um ponto do mar, é um homem nadando, né? E ele nada a uma certa distância da praia, braçadas pausadas e fortes, nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas, olha aqui agora, que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Que relação temos aqui? Se vão mais depressa do que ele, há uma comparação. O narrador compara a velocidade da espuma do mar com a velocidade que o nadador se desloca no mar. E ele vai dizer que a espuma é mais rápida. E logo em seguida ele vai dizer justo. Ou seja, como que ele quer dizer? Claro que vai ser assim, não poderia ser diferente. 2 pontos, e vai explicar. Espumas são leves, não são feitas do nada. Toda a sua substância é água, vento e luz. E o homem tem a sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Então, esse justo aqui, ele justifica, ele explica, ele explana por que, que a espuma tem que ser realmente, é justo isso, tem que ser mais rápida que esse homem, tá? Não carrega nada. Então, aqui na questão 2, será que ele quer informar que as espumas são feitas de água? Não, não quer informar. Os 2 pontos que o justo carrega ali servem para poder explanar alguma coisa, justificar, não informar. Já foi informado antes. Explicar o motivo pelo qual é precisa paradas fortes? Não, ele não tem essa intenção. Ele simplesmente diz: a espuma é mais rápida. Ele não diz que o homem tem que ser mais rápido e por isso tem que dar uma saída mais forte. Não, ele não fala isso. Ele simplesmente não quer mostrar como ele faz para ser mais rápido. Ele somente observa e descreve a cena. E vai justificar a cena ser assim pelo fato de as espumas não serem nada, né? Não terem peso. A letra C, legitimar o fato de as espumas irem mais depressa do que o narrador. Isso aqui tá mais bonito, né? Será que é esse aqui? Claro que é. A letra C já é a nossa resposta. Então, marque a letra C aí. Professor, ai, tio Maziotti, tio Mazi, por que a letra D está errada? Justificar a necessidade de mais força para transportar seu corpo na água. Você infere isso aqui, tá? Mas você não pode compreender dessa forma. A compreensão é o que está no texto. E o texto não traz isso aqui após ou antes da palavra justo. Introduzir a ideia de que o homem é feito de carne e osso. Ele até faz isso, mas o emprego da palavra justo não é utilizada para isso. Quando ele usa esse para aqui no comando da questão, ele quer saber qual é a finalidade. E essa ideia de falar que o homem é feito de carne e osso é uma informação a mais que justifica, mas a finalidade não é isso. A finalidade é justificar o evento anterior, o fato de que as ondas têm as espumas e as espumas são mais rápidas que esse homem que nada. Ponto. Tudo bem? Vamos então para a questão número 3. Vem comigo.
Em determinado momento, o narrador afirma: agora não sou mais responsável por ele. É o momento em que ele tem um telhado vermelho que ele não consegue mais ver esse homem. Ele vai nadar assim até um segmento em que ele consegue, da varanda de sua casa, contemplar o nadador. Chega um momento em que tem umas árvores que atrapalham um pouco, ele continua depois das árvores. Mas chega um momento em que é um telhado vermelho que ele cita aqui. E aí ele não consegue mais. O homem fica, para ele, na posição que ele está, no ângulo em que ele está, fica impossível vê-lo. Então ele vai dizer que naquele momento, quando ele atravessou aquela parte, ele, ufa, a minha parte, né, a minha missão foi cumprida. Eu acompanhei torcendo por ele até aqui. Aqui eu não consigo mais, não é mais minha responsabilidade, entre aspas. Então, pode-se afirmar que o dever cumprido pelo narrador foi o quê? Conseguir a ideia para escrever uma crônica de jornal? Não, ele não fala isso aqui no seu texto. Exercer a solidariedade em relação ao homem que nadava com dificuldade? Olha, até onde fala solidariedade estava bem bonito, bem legal. Mas quando fala de dificuldade, em momento algum, ele nada firme, pausadamente, de maneira majestática até, tá? Ele fala aqui de nobreza. Não perder a vista do nadador, depois que esse passou por trás das árvores, não. Por trás das árvores ele some um pouquinho com dificuldade, mas depois ele revê. Testemunhar que o homem nadou sempre com firmeza e correção. Bom, isso aqui acontece, ele testemunha isso. Porém, de acordo com o texto, o dever cumprido não é isso. Vamos verificar aqui o dever cumprido do narrador. Olha aqui, olha. Está aqui no quarto parágrafo. É apenas a imagem de um homem e eu não poderia saber a sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele e espero que ele esteja comigo, que ele atinja o telhado vermelho. E então poderei sair da varanda tranquilo, pensando, vi um homem sozinho. Então veja bem, o que ele diz aqui? Ele quer que ele atinja o telhado vermelho. Ok? Pensando, vi um homem sozinho nadando no mar. Quando vi, ele estava nadando. Acompanhei com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei, aí vem o final aqui, olha, que ele repete. Esperei que ele atingisse o telhado vermelho. E ele o atingiu. Agora não sou mais responsável por ele. Então ele se sentiu com o dever cumprido, tá? Aqui, ó, cumpriu o meu dever no momento em que ele atravessa o telhado vermelho. Portanto, a letra E, acompanhar o nadador até que ele atingisse o telhado vermelho, é a melhor resposta. Compreendeu, então? A questão 3, então, se baseia nessa repetição que o narrador faz ali, né? Nessa insistência que ele tem com esse fato para dizer que cumpriu o seu dever. Vamos, então, para a questão número 4, que é uma questão que trabalha mais a parte semântica com a parte textual. O encadeamento das palavras ao final do texto, nessa prova aqui, que é a prova A, tá? A esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão, indica a seguinte relação entre narrador e nadador. Veja bem, ele começa com uma gradação. Em português, isso aqui é uma figura de linguagem chamada gradação do tipo clímax, tá? Nobre animal, esse homem, esse correto irmão. Na verdade, ele começa com esse desconhecido, né? Desconhecido, um animal, um homem, correto irmão. Olha a conexão que o narrador, ele percebe, ele mostra ter com esse nadador, tá? Vamos ter, então, aqui uma ideia de quê? De proximidade. Então, uma coisa é você ter um desconhecido, você não conhece. Um animal, aí é alguém que você tem uma conexão, mas não tem igualdade. Um homem, você vê como próximo. Um irmão é muito mais próximo do que um homem, um animal desconhecido, logicamente. Então aqui não é comparação, não é distanciamento, não é um paralelo, nem aproximação somente, né? Nem reconciliação. É mais do que tudo isso, é uma aproximação. Portanto, o 4 só pode ser a letra D de dado. Compreendeu isso aqui você? Está acompanhando bem? Show de bola? Vamos então aqui para a nossa quinta questão. No trecho, não há ninguém na praia que resplende ao sol. Bom, isso aqui a gente nem precisa ler o texto, está aqui o período completo. Nós temos uma oração aqui destacada. Por que é oração? Porque possui um verbo, como você está vendo aqui, ó, resplender, quer dizer, tomar um sol, tá? No sentido mais
mais popular, que resplende ao sol. Essa oração se classifica como? Excelente. Veja bem, esteja atento ao seguinte, olha. Quando você tem a palavra que, essa palavra que pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo e várias outras coisas. Tem mais de 20 funções aí a palavra que, tá? Mas as mais importantes, principalmente nas PSECs, é quando esse que ele inicia uma oração que é igual a isso. Aí, nesse caso, essa oração vai ser uma oração substantiva e esse que vai ser uma conjunção integrante. E temos também o que é igual, que equivale a o qual ou a qual e suas variantes, os quais, as quais, dos quais, das quais, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais e por aí vai. Toda vez que esse que equivaler ao qual a qual, ele vai ser um pronome relativo. Verifique aqui então. Não há ninguém na praia, isso? A oração inteira equivale a isso? Não. Então a oração não equivale a isso. Agora, esse que equivale ao qual a qual, não há ninguém na praia, o qual resplende ao sol. Que resplende ao sol. Sim, esse que equivale ao qual a qual. Logo, esse que aqui é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, somente há duas possibilidades. A oração, então, tá aqui, olha, nós temos aqui o pronome relativo. Então, vamos ter uma oração adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. A oração restritiva, ela possui vírgula, sim ou não? Não. Quem possui vírgula é a oração explicativa, que vai dar uma ideia de explicação ou generalidade, tá? Vai deixar a coisa geral, a coisa bem aberta. Já a oração restritiva, ela limita, ela restringe uma ideia. O que temos aqui é o emprego da vírgula. Então, a vírgula está dando uma generalização, atribuindo generalização, explicação a esse tipo de frase. Logo, temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Cadê aqui? A letra A é a nossa resposta, só pode ser a letra A. Tudo bem? Tranquilidade aí? Vamos à próxima questão, então, questão número 6. Também de análise sintática. A 5 foi de sintaxe, a 6 também. Período composto. O vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali, no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes. Os verbos sublinhados, então temos aqui o marcham e temos aqui o morrem, integram orações que se classificam respectivamente como. Esse verbo que as PSECs usou aqui, integram, não é o ideal não, né? Esse integrar geralmente se usa na gramática para orações substantivas. E o que temos aqui são orações semelhantes às anteriores, ó. Praticamente duas questões de orações adjetivas. Pequenas espumas que marcham. Aí eu pergunto a você, existe vírgula aqui antes do que? Não, é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Se o que equivale ao qual a qual, e esse que não está pontuado, não tem vírgula iniciando e terminando a oração, ou terminando com ponto, outra versão, temos aqui uma oração adjetiva restritiva. E essa oração aqui, ela está ligada. São, na verdade, duas orações subordinadas adjetivas restritivas, coordenadas sindéticas aditivas entre si. Gostou dessa oração aqui, o tamanho dela? Pois é. Ou seja, as duas são coordenadas sindéticas, são orações subordinadas adjetivas restritivas por não possuírem vírgula. Então, cadê? Onde é que diz aqui restritiva e restritiva? Pronto, é a letra B de bola. B de bravo. Bravão. Hein? É isso aqui, a letra B, então, nossa resposta. Compreendeu? Acompanhou bem? Foi claro para você? Deixa aqui um comentário aqui desse vídeo, caso você não tenha entendido, eu vou ter o prazer de responder a você aí, para que o entendimento seja pleno. Vamos lá. Questão número 7. No trecho, nada a favor das águas e do vento. Esse nada aqui é de nadar. Inclusive, vai ter uma questão muito simples. Eu acho que é a questão mais fácil desse concurso das PSECs, que vai perguntar aqui a função, a classe gramatical da palavra nadar aqui. O nada aqui, né? Não é nada de pronome indefinido. Nada sei. Só sei que nada sei. Não. É de nadar. Ele nada, esse homem, a favor das águas e do vento.
O termo sublinhado tem a mesma função sintática do termo destacado em. Então, qual é a função sintática aqui? Bom, nadar é um verbo transitivo direto. Aqui, nesse caso, nessa estrutura aqui, não. Ele nada de que maneira, de que modo? Ele nada em. Isso aqui pode ser tanto um adjunto adverbial de direção, como de modo. De que modo que ele nada? A favor das águas e do vento. Então, aqui você tem um adjunto adverbial. Independente de ser um adjunto adverbial de modo, de direção, é um adjunto adverbial. O termo sublinhado tem a mesma função onde? Bom, olha aqui então, a letra A, o homem nadava forte. O que esse forte é? De repente você pensa assim, forte é adjetivo. Pode passar para outra, professor? Não. Nesse caso aqui, o gabarito é a letra A. Mas como letra A, professor? Como assim que forte é um advérbio? Isso aqui é um advérbio com formato adjetivo. Ou um adjetivo com valor adverbial, como você quiser chamar. Como é que eu provo isso? Bom, o advérbio é invariável, certo? Então eu vou dizer que o homem nadava forte. Vamos colocar no plural isso aqui. Vamos lá. Os homens nadavam forte. Isso aqui é um advérbio que equivale a fortemente. É como se eu dissesse que a menina anda lento. Se eu disser que a menina anda lenta, lenta é adjetivo. Mas se eu disser que a menina anda lento, equivale a lentamente. Olha o plural. As meninas andam lento. Não tem plural aí, porque lento é advérbio. A cerveja que desce redondo, não é redonda, as cervejas que descem redondo, redondamente. Então, o homem que nadava forte, fortemente, isso é um advérbio, portanto, é gabarito. Na letra B, não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão. Esse lhe aqui é objeto indireto? Não, é um adjunto nominal, tá? Poderia perguntar isso aqui. As pessoas gostam disso. Lhe apertar a mão é apertar a sua mão, apertar a mão dele. Apertar é um verbo transitivo direto, então esse a mão aqui é um objeto direto, está longe do que o enunciado traz, está longe do que o comando traz. Dou o meu silencioso apoio. O verbo aqui é o verbo dar, que normalmente é transitivo direto e indireto, tá? E aqui vai ser isso mesmo, ele vai dar o silencioso apoio, que também é objeto direto, a quem? A esse desconhecido, que é o objeto indireto bem distante, tá? A letra D, será perfeito. A imagem desse homem me faz bem. Será perfeito. Sujeito oculto, algo será perfeito. O verbo é de ligação, perfeito, então, é um predicativo do sujeito. E a letra E, agora não sou mais responsável por ele. É objeto indireto? Não. Está ligado a responsável. Responsável é um adjetivo. Um elemento preposicionado ligado a um adjetivo não tem conversa. Ele é um complemento nominal. Sem ele não é Cartoon Networks, nem Chuck Norris, nem tampouco o Colégio Naval. É o complemento nominal. Hein? Entendeu então? Show de bola. Vamos à questão número 8. Vem comigo. 7A, hein? A sequência de palavras que contém, respectivamente, um hiato, ou lá no comecinho agora, fonologia, um encontro consonantal, um ditongo e um dígrafo vem comigo aqui então. O que é o hiato? O hiato são sons pronunciados um após o outro, mas em sílaba diferente, né? Em sílabas diferentes. Vamos ver a primeira palavra de todos, tá? Confiança. Não vou separar aqui não, mas vai aqui, ó. Confiança. Esse I se separa desse A. Então essa letra A, por enquanto, está bonita. Água. Água não. Esse água aqui é de tombo, então elimina a letra B. Vou até cortar aqui já, para não haver dúvidas, tá? Água é de tombo, então não é hiato, como o primeiro tem que ser aqui. Ele quer respectivamente, então elimina. Apoio. Apoio você tem. Assim, olha, vamos separar aqui, você tem, para ficar bem claro, apoio. Aqui temos um ditongo e aqui, entre esse I e esse O, temos o hiato. Portanto, está valendo esse apoio aqui. Reaparecesse também, esse re se separa do A. É reaparecesse. Está valendo também. E confiança também está valendo, né? Como temos aqui em cima. Então, você tem aqui, por enquanto, só a letra B eliminada. Vamos ver agora o próximo critério, encontro consonantal. Como você sabe, há três tipos de encontro consonantal, né? O encontro consonantal perfeito, que é quando não se separa em prato, por exemplo. O PR não separa.
O imperfeito, como em cacto, é que você separa, né? O C e o T, cacto. Ele é imperfeito, também chamado de disjunto, tá? E temos aí o fonético, o encontro consonantal de, por exemplo, táxi, é encontro consonantal, fonético. Vamos lá então aqui. O segundo, praia tem? Praia tem, o PR, o encontro perfeito. Confiança, opa, aí não. Ah, professor, tem o N e o F, negativo. Quando você vai transcrever confiança, de acordo com a transcrição fonética, você tem algo assim. Eu vou colocar no parênteses, numa barra só, tá? Para facilitar, ok? O certo seria fazer uma barra em cada fonema, né? Vamos colocar aqui, ó, confiança. Isso aqui, esse N, ele soa como um dígrafo. Isso aqui é um dígrafo nasal, que alguns também chamam aí de dígrafo nasal, vou colocar assim, tá? E com, aí vem o F, ó, a mesma coisa o A e N, confiança, né? Aqui temos aqui o S e o A. Então você tem aqui, na verdade, dígrafos e não encontros consonantais. Então aqui a letra C eliminada. O que mais? Aí temos aqui reaparecer, não, já foi, né? Nascem. Nascem também não tem encontro consonantal. Você tem aqui o SC, que é um dígrafo. Ou seja, são duas letras representadas por um só fonema. Tá ok? Então aqui também está fora, ó, riscando tudo, olha. E temos aqui a palavra distância. Distância, sim. Você tem esse ST aqui, que compreende um encontro consonantal. O N e o C não, mas o ST sim. O encontro é imperfeito, tá? Vamos ao próximo critério, então, ditongo. Vamos lá, a palavra bem tem ditongo? Tem. Professor, olha só, os grupos AM, EM e EN, eles são especiais. Esse M e N no final aqui, eles são semivogais. Eles não são uma consoante. Logo, esse grupo aqui forma ditongo, como em também, em trem, tá? Em hífen. Esse final aí não são dígrafos, eles são ditongos, com a consoante, aparentemente consoante, mas que na verdade é uma semivogal. Então, temos aqui a palavra, cadê? Bem valendo, tá? E a penúltima que sobrou aqui, reaparecesse. Cadê o ditongo? De quem que é ditongo? Não tem ditongo aqui. Elimina. Portanto, a única resposta aqui possível é a letra A da questão número 8. Até porque reaparecesse vai ter o dígrafo aqui, SS. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha acertado esta questão. Vem comigo aqui então para a próxima. Vamos lá. Sobre o trecho, acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção, pode-se afirmar que, bom, aqui é uma questão um pouco mais complexa, tá? O verbo testemunho está mal empregado, pois deveria, a título de paralelismo, seguir o tempo verbal expresso acompanhei. Não obrigatoriamente. Eu acompanhei naquele momento, segundos atrás, e a partir de agora eu testemunho, verbo testemunhar, né? Que ele nadou com nobreza, certo? Então, isso aqui não é possível, letra A. O tempo verbal de acompanhei deveria estar conjugado, letra B, hein? No mesmo tempo do verbo testemunho, pois as ações ocorrem no passado. Não, ele acompanhou e agora, nesse momento, ele testemunha. Ele citou o tempo passado. O texto começa no presente, mas aí ele fala do passado e volta para o presente do texto. Então, isso aqui não é possível. As conjugações verbais apresentadas são legítimas, pois o narrador, em um recorte temporal, testemunha o fato que acompanhou em um presente projetado no futuro. O presente dele, no momento que ele fala, né, que ele acompanhou lá, que é o presente dele, ele testemunha depois. Então, aquilo que era o presente se tornou agora passado, e aquilo que ele se referia ao futuro é o presente. Entendeu a ideia? Porque ele vivenciou uma coisa, foi o presente dele. Tempos depois, momentos depois, ele fala em passado, que foi o que ele presenciou. E aquilo que ele podia dizer que poderia testemunhar futuramente ao presenciar, ao acompanhar, passa a ser o seu presente, agora o testemunho. É um recorte temporal que ele faz aqui. Portanto, eu marco aqui como letra C o nosso gabarito. Tá? Tá aqui.
Aí ambos os verbos deveriam estar conjugados no presente, não é necessário isso. Tem o agora e tal, mas não é isso. E as conjugações estão corretas, porque quando se usa o verbo no pretérito perfeito do indicativo, estão corretas sim. Mas isso aqui, no período composto, o segundo verbo tem que ficar no presente. Isso aqui não existe. A regra aqui está fora de cogitação. Então, questão 9, letra C. Questão 10. Observe o seguinte trecho. Mais uns 50 metros e o perderei de vista, que é quando ele se aproxima do telhado vermelho, tá? Olha aqui, então, os 50 metros aqui. Então, ele vai citar aqui o decreto lá da base, né? Vamos chamar assim, da base 14, que é da reforma ortográfica. O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portuguesas ou aportuguesadas. Então, embora o trema não seja mais usado, a pronúncia de palavras que recebiam o trema não mudou. Ou seja, devemos continuar pronunciando a letra U na palavra sublinhada no texto acima. Por exemplo, continuamos, portanto, a pronunciar o U nas seguintes palavras. E aqui quebra muita gente que fala errado, que não busca correção gramatical. Então, aqui o que matou aqui é esse verbo distin. Aqui, ó. Tranquilo, iniquidade, consequência, sequestro. Resposta. Letra A. Professor, já? Calma. Tranquilo. Você pronuncia o U. Você não diz tranquilo em português. Iniquidade, não iniquidade. Consequência, o é pronunciado e sequestro. Agora, olha a letra B, linguiça, ok, mas distinguir, não existe em português distinguir, meu caro amigo, meu caro aluno. É distinguir. Quinquagésimo, ok, bilíngue, ok. Então, o que eliminou a letra B foi este verbo, que eu sempre falo em minhas aulas. Não existe distinguir, é distinguir. E o mesmo acontece aqui, ó. Sagui, ok, aquele animal, aquele mamífero, né? Torquir, aqui não. Enxágue, as duas palavras enxague e enxágue, né? Aqui é enxágue e apaziguemos. Então, extorquir eliminou aqui. Sequência, ambiguidade, frequência e distinguir. Não é distinguir, né? Já falamos isso, tá fora. E da mesma forma que não é distinguir, é distinguir, também não existe extinguir, é extinguir. Então aqui também está fora. Aguentar, ok. Delinquência, ok. Pinguim, ok. Então o que eliminou? Letra B, C, D e E. Distinguir, extorquir, distinguir e extinguir. E a letra A está com tudo certo. Joia? Você acertou essa, né? Espero que sim. Próxima questão, questão número 11. Isoladamente, as preposições são palavras vazias de sentido. Presta atenção. Isoladamente. Se bem que algumas delas contêm uma vaga noção de tempo e lugar. Na frase, porém, exprimem relações as mais diversas, tais como assunto, causa, companhia. A relação expressa pela preposição sublinhada no trecho espumas são leves, não são feitas de nada. É a mesma da preposição destacada na frase? Bom, primeiro, temos que saber qual é aqui o valor da preposição de nada. Isso aqui é o quê? Se eu disser que a casa é feita de madeira ou de alvenaria, que esse material é feito de madeira, que é feito de aço, o que é isso? É matéria. Da mesma forma, qual é a matéria que forma as espumas que são leves? Nada. De nada indica matéria. Então, vamos encontrar aqui uma opção também que tenha isso. A letra A. Ao longe era possível visitar a casa de Joana. De Joana é posse, tá? Certamente não suspeita de que um desconhecido o admira. Aqui não é nada, suspeita de, é só a preposição exigida pelo verbo. Não sei por que motivo aquela menina só falava de natação. Isso aqui é o assunto, tá? A rede estava presa nas colunas de madeira. É a matéria de que é feita a coluna, assim como de nada, portanto, a letra D é o gabarito. E a letra E, professor? Perderei de vista. É o modo como vai perder, tá? Então, isso aqui nós temos a questão 11, letra D de dado, e vamos à questão número 12. Marque a alternativa em que a palavra em destaque exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em. Agora, sintaxe de novo, hein? Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Bom, cumprir aqui, o verbo cumprir, é um verbo tradicionalmente transitivo direto. O meu dever, tudo isso aqui, ó, verbo transitivo direto e tudo isso aqui é o objeto direto, certo? Qual é o núcleo do objeto direto? Dever. Então, dever é o núcleo do objeto direto.
Tudo bem? E esse o e esse meu aqui, o artigo e o pronome que acompanham o núcleo são adjuntos adnominais. Então, nós temos aqui dois adjuntos adnominais, certo? Esse aqui é AA, tá bom? Que eu desenhei aqui, para você não se perder. Logo, o meu é um adjunto adnominal. Ele quer que você encontre uma alternativa em que o termo destacado seja um adjunto adnominal. Quais são as palavras que em português podem desempenhar essa função sintática? São 5. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. Essas 5 expressões morfológicas podem desempenhar em português a função de adjunto nominal. Vamos lá então. Ele aqui, ele nada a uma certa... Ele não. Ele é um pronome que funciona como o sujeito. Ele usa os músculos com uma calma energia. Opa! Com uma calma, ele usa com energia que é calma. Ah, mas tem um artigo antes aqui. Nem sempre o artigo vai indicando que vem depois do substantivo, não. Isso é muito comum em português, mas não é 100%. É aqui, olha. Esse uma se refere à calma. Ó, a energia. É uma energia e essa energia é calma. Então você tem aqui o calma como adjetivo ligado à energia. Tanto esse uma como esse calma são o quê? Adjuntos adnominais. Portanto, o gabarito da questão 12 só pode ser a letra B de bola. B de bravo, bravão. Certamente fazia uma coisa bela com um modo. Isso aqui não. Fazia com um modo puro e vinil. Fazia de um modo. Um modo, isso aqui é um adjunto adverbial de modo. E modo é o núcleo, tá? E depois mais uns 50 metros e o perderei de vista. Núcleo também aqui do modo. E a imagem desse homem me faz bem. Faz a mim mesmo bem. Isso aqui é objeto direto. Isso aqui é uma adjunta adverbial de modo, né? Então temos aqui a letra B confirmada como resposta. O meu aqui é uma adjunta adnominal e calma, que qualifica, que está junto com energia, também é adjunta adnominal. Portanto, a questão 12 só pode ser a letra B. Show de bola? Vamos lá então? Aqui na próxima questão, questão 13, já estamos acabando a parte de português, daqui a pouco, entrar em literatura, fiquem atentos. Marque a alternativa em que a figura de linguagem é a mesma que apresente no seguinte trecho do texto. Uma nobreza calma. Não é uma figura fácil, não. Nas PSEX, geralmente cai o quê? Hã? Essa é a vantagem das PSEX. É muito comum você ter a antítese, ou a metáfora, ou a personificação como figura de linguagem nas PSEX. Muito comum, essas três aí. E não fugiu muito não, tá? Uma nobreza calma. O homem tinha uma nobreza calma. Ele vai dando o texto, algo assim. Olha só, para ser calmo é uma característica humana. Você dizer que o homem era calmo é uma coisa, não tem figura nenhuma aí. Mas dizer que ele tinha uma nobreza e a nobreza era calma, você atribuiu característica a um ser que não é humano. A nobreza, o substantivo nobreza, que é um substantivo abstrato. Você tirou a característica de um ser e colocou em outro. Na verdade, mesmo se fosse ao pé da letra, isso seria uma figura de linguagem chamada hipálage. Mas também é possível ler essa figura como o quê? A mesma que temos aqui, olha, na letra B de bola. Aqui, B de novo, professor, pequenas espumas que marcham alguns segundos. Marchar é coisa humana, é coisa de soldado, é o militar que marcha. Dizer que as espumas marchavam alguns segundos, isso aqui é uma característica humana a um ser inanimado. Então temos a letra B com personificação, assim como calma, caracterizando a nobreza, é algo também de personificação, e assim as PSEX cumprindo aí seu costume, a sua tradição. Na letra A não temos, como se ele tivesse cumprido uma bela missão, não vejo figura alguma aqui. A letra C, espumas são leves, não são feitas de nada. Aqui você tem uma dupla negação, mas não chega a ser uma figura de linguagem. Não há ninguém na praia, outra dupla negação. E antes, não sei. Não tem nada. A única que traz uma figura, uma linguagem conotativa, figurada, com a figura de linguagem, é a letra B de bola. Bravão. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos à próxima aqui, então. Questão número 14. E ele nada a uma certa distância da praia, em braços pausados e fortes. E aí ele usou aqui o que ele vai cobrar, que foi o ponto e vírgula. Nada a favor das águas e do vento. Nadar
de nadar, viu? E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Aí temos aqui uma vírgula também, né? O que ele vai dizer aqui, então? O ponto e vírgula antes da palavra nada. Está aqui, olha. Nada antes da palavra. E a vírgula antes da conjunção e, está aqui a vírgula antes do e, são usadas respectivamente para separar o quê? Quando é que usamos vírgula antes do e, gente? São 3 situações de crime obrigatória, né? Ou você usa no polissíndromo, quando você repete o e, e chega, e fala, e canta, e cai, e desce, né? Vírgula é facultativa. É o caso aqui? Não. Ou quando o e tem um valor, também é facultativo, tem um valor de oposição, equivale a mais, porém, contudo. É o caso aqui? Não. Ou o caso aqui, que é quando usamos a conjunção e para separar orações coordenadas sindéticas aditivas com sujeitos diferentes. E a única que traz aqui, olha, é a letra E. E a primeira parte, o que é? Você tem vírgula aqui já, não tem? Tem. Então, quando você tiver um período longo com vírgula e você quer dar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, você usa o ponto e vírgula. Muita gente atualmente usa o ponto, mas é possível usar o ponto e vírgula. Portanto, letra E é o gabarito, partes de um período, das quais pelo menos esteja uma, né? Uma pelo menos esteja separada por vírgula. Sim, parte de um período, olha. A vírgula está aqui já, é meio longo aqui, né? E aqui a vírgula separando orações com sujeitos diferentes. Beleza? As demais estão todas fora de conjugação. Letra A. Itens enunciados numerativos, orações consideradas assindéticas. Não tem isso aqui. Letra B. Orações de uma natureza que tem uma certa extensão e orações intercaladas. Não. Aqui você usa o ponto e vírgula e travessão. Itens de um artigo de uma lei. Isso aqui é uma regra muito boa, mas não está aqui. Tá? Não temos isso aqui nesse texto. E o item de um artigo de uma lei seria: a promoção do Exército Brasileiro dar-se-á da seguinte maneira, 2 pontos, na outra linha, letra A, por antiguidade, ponto e vírgula. Letra B, por merecimento, aí ponto e vírgula. Letra C, por bravura, por ressarcimento de preterição e, finalmente, post-mortem, a promoção que ninguém quer, né? Aí você tem, nesse caso aí, as alíneas, é o que ele chamou aqui de, cadê? Itens de um artigo de lei, tá bem? Não é o caso aqui, o único caso é a letra E, portanto, é o gabarito. Vamos à próxima questão, que é a questão 15. É a questão que eu considerei a mais tranquila da prova. Em nada de nadar a favor das águas. A palavra sublinhada, considerando o contexto em que ela aparece, pertence, sob o aspecto morfológico, à seguinte classe gramatical. Verbo nadar, né? Letra D, não tem aqui nem o que falar. Marcar substantivo aqui? Não dá. A palavra nada ou é um pronome indefinido, letra C, ou é um verbo. Aqui ela é verbo. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos à próxima. 16. Não consigo, a última de gramática, não consigo saber em que reside para mim a grandeza de sua tarefa. A palavra destacada exerce a mesma função sintática, mais sintaxe, ó, da palavra sublinhada na frase. Então, qual é a função sintática que está desempenhando aqui? Vamos lá, então. Não consigo saber, aqui é uma oração, certo? Temos aqui barra. Em que reside para mim a grandeza de sua tarefa? Ou seja, sujeito à segunda oração. A grandeza de sua tarefa reside em alguma coisa. Isso aqui, esse que aqui, função do pronome relativo, sempre cai na espécie aqui. Tá? Nós temos aqui um adjunto adverbial. Não deu para ver direito aqui, né? Vou escrever aqui, ó. É um adjunto adverbial. Tá bem? Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui com a minha borrachinha aqui a bagunça. Tá bom? Nesse caso aqui, então, olha lá, esse que vai desempenhar essa função, porque residir em algum lugar. Tá bem? Ele quer saber, então, qual é a palavra destacada aqui, a função do que vai ter a mesma função sintática. Vamos lá. Não há ninguém na praia que resplende ao sol. Esse que aqui tem a função de sujeito à oração. Por quê? Porque ele retoma ninguém. Se você colocar um ninguém aqui, que ele retoma, vai ficar ninguém resplende ao sol. É só isso, é. Você pega o antecedente do que e coloca na oração seguinte e verifica qual vai ser a função sintática desse antecedente naquela oração. Não é a função que ele tem aqui, é a função que ele vai ter lá.
ok? Então a regra é assim: a palavra que terá a mesma função sintática que a de seu antecedente quando projetado na oração subordinada. Essa é a regra. O nadador tinha consciência do que era capaz. Opa, ele tinha consciência daquilo o qual era capaz, né? Consciência disso não, tá? Consciência daquilo o qual. Esse o aqui, olha, é um pronome, tá bem? Daquilo. Então, ele era capaz de alguma coisa. Se você colocar a palavra consciência, nem a consciência, é o o que está aqui, olha, no lugar do que, você vai dizer que ele era capaz daquilo. Traz tudo aqui. Ele era capaz de algo. Aqui você tem, então, capaz de um complemento nominal. Beleza? Vamos lá, então. Acompanhar aquele homem nadando era tudo que eu precisava. Era tudo de que eu precisava. Joga aqui o tudo para o lugar do que e fica eu precisava de tudo. Ou seja, o verbo precisar é transitivo e indireto. Esse de que vai ser o quê? Objeto indireto. Aqui, complemento nominal. Admirava o grande nadador que ele era. O grande nadador é o antecedente. Joga para o lugar do quê? Vai ficar como aqui? Ele era o grande nadador. Então, isso aqui, esse que vai ser um predicativo do sujeito. Olha a letra I agora. Eu me banhava muito naquele mar em que o homem nadava. Ou seja, naquele mar é o antecedente do que. E fica, o homem nadava em aquele mar. É o adjunto adverbial que casou com isso aqui. Portanto, a letra E é o nosso gabarito. Percebeu? Professor, você faz rapidão. É muitos anos mexendo com isso aqui e ensinando isso aqui também nas PSEX. E sempre falo, vai cair pronome relativo. O pessoal não liga muito, não quer saber muito, quer estudar lá, coisa que às vezes não cai, né? Isso aqui, olha, tá aí, toda prova cai. É preciso que você estude com assertividade. Além da organização, você tem que ter assertividade. Tá bom? Vamos lá, então. Próximo aqui. Questão 17. Entramos na parte de literatura. Leia os trechos a seguir da carta de Pero Vaz de Caminha. Nesse mesmo dia, à hora das vésperas, avistamos terra. Primeiramente, o grande monte, que vai ser o Monte Pascoal, né? Muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas da parte sul, em relação ao monte, e mais terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. A terra por cima é toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos. As águas são muitas e infindas, ou infinitas, né? E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Olha que legal. Aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha. É o começo dessa literatura. Engraçado. A literatura do ano passado das PSEX pegou bem o finalzinho do terceiro momento, que foi Guimarães Rosa. E ele emendou o final da última prova com esse começo agora no Brasil, colocando o 1500. Que bacana. Sobre esses trechos, pode-se afirmar o quê? Letra A, né? Trata-se do primeiro escrito no Brasil e sobre o nosso país. Por causa disso, os estudiosos a colocaram como marco inicial da literatura brasileira no período denominado quinhentismo. Não tem dúvida aqui. A letra B, sentimento de apego à terra não existe. Tá? O apego vai surgir somente lá no arcadismo, lá com Tiradentes, que é um evento literário. Tá? A letra C, a primeira característica que se observa é a estrutura narrativa. Não, é descritiva, né? A estrutura de descrição da terra, tá? Uso frequente de comparações, sim. Adjetivos, sim. Superlativos, sim. Mas não é comparativo, não é narrativo. E, além da letra D, da idealização do novo mundo, Caminha mostrava características exóticas e misteriosas. Receio ao povo europeu? Não, que receio. Eles estavam querendo metalismo, mercantilismo, não tem receio, não. E esses escritos, letra E, têm um grande valor literário. Não há valor literário no quinhentismo. Você tem ali apenas o começo. Um apanhado de textos de valor catequético e informativo de viagens com os cronistas, mas não há grande valor, não há intenção literária nesse momento. Tá bom? Então a letra A é a única possível. Questão 18. Aí pulamos agora do quinhentismo para o realismo, de Machado de Assis. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado,
marca o início do realismo no Brasil, dentre vários motivos. Por quê? Então, ele quer aqui as características do realismo. Gente, isso aqui é básico da SPSEX. Características dos períodos literários, autores e obras. E, em alguns casos, características de alguns autores. Tá? Vamos lá, então. O Machado, então, ele surpreendeu o público leitor de romances românticos? Não. Ao apresentar um livro supostamente escrito por um defunto Brás Cubas. Tá, até vai. O público era romântico na época. Que acredita ter sido traído por seu melhor amigo Escobar. Olha só o que ele fez aqui. As Persex misturou Dom Casmurro, Escobar, traição é Dom Casmurro. Não é aqui Brás Cubas. Misturou Memórias Póstumas de Brás Cubas com Dom Casmurro. Olha só a pegadinha. Então estava certo até Brás Cubas. Mas aqui traído pelo seu melhor amigo Escobar aí não. Letra B, trouxe um olhar crítico para a sociedade a partir do personagem Brás Cubas. Sim, muita crítica, muita ironia, humor, que revela com sua desfaçatez e arrogância o comportamento típico dos que ocupavam as altas posições sociais. Isso aqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá certo? A letra C apresentou o inovador propósito de divertir o leitor, tem um pouquinho, levando a aceitar as caracterizações mais duras e cruéis dos personagens. Não, tá estranho. Cujo perfil é diferente do que se encontrar no... Não, era isso aqui que tinha na sociedade, a hipocrisia burguesa. Usou o narrador em primeira pessoa para fortalecer o seu pessimismo característico, principalmente em relação ao casamento, marcado pela traição, que é o tema principal dessa obra. De novo, é Dom Casmurro, a traição. Estava indo bem, mas aí a traição não é o principal. A principal é o parasitismo social, né? Por aí vai. Mostrou uma realidade menos idealizada, sim, mais verdadeira e crítica a partir de uma história real, peraí, de um famoso servidor da República do século XIX. O emplasto Brás Cubas, o emplasto Brás Cubas é um medicamento que ele tenta fazer para curar as doenças todas e não consegue, por vaidade. Ele queria ver o nome dele lá, né? Brás Cubas, nada a ver esse criador do conhecido emplasto. Não, 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 não. Não é isso aqui, letra B de bola, é o único gabarito. Próxima questão e penúltima, questão 19. Agora fomos lá para o pré-modernismo. A escola literária que não é escola literária, é um período de transição da literatura brasileira, né? Leia o trecho a seguir de O Sertão de Euclides da Cunha. De repente, uma variante trágica aproxima-se a seca. E vai, né? Ao texto vocês vão ler aí. Vamos diretamente às questões. Analise as afirmativas que se seguem sobre a obra e o autor. Olha aqui, a obra e o autor. Seu relato transcende a narração objetiva, jornalística. É objetiva? É. Jornalística? Muito, né? Ele foi enviado pelo jornal, pela Folha de São Paulo. Eu sempre confundo se é o Estado ou se é a Folha. Eu acho que é o Estado de São Paulo. Para poder participar ali dos eventos da guerra, né? Participar assim, redigir sobre ela, tá bem? Como correspondente jornalístico. É jornalística? É. E impregnado de emoções? Sim, existe bastante emoção. E beira a ficção? Sim, sim. Tem um certo aspecto ficcional aqui, então é um vou marcar como certa. 2. É um ensaio sociológico e histórico em torno da Guerra de Canudos. Perfeito. O Sertão de Euclides da Cunha trata disso. Canudos, né? Ascensão e fim de Antônio Conselheiro. E fala da terra de maneira muito, muito peculiar, muito, muito assombroso o conhecimento dele, inclusive, e do homem e a luta em si. Portanto, a 2 também está correta. 3. O estilo retórico discursivo é simples e preciso. Jamais. A linguagem dele é barroca. A linguagem de Euclides da Cunha é uma linguagem rebuscada. Nada de simplicidade aqui. A 3 está fora. E o autor idealiza o sertanejo, descrevendo como herói? Não. Ele diz que ele é feio, é um Hércules Quasímodo. Forte, mas torto, igual o Quasimodo lá do Vitor Hugo, né? Em O Corcunda de Notre Dame. E diz que ele é desengonçado, torto, não há idealização alguma. Há uma retratação, né, mostrando os dois Brasis, digamos aí. Então, só podemos confiar aqui na letra C. Somente 1 e 2 estão corretas. Compreendeu? E, finalmente, nossa última questão. Distribuição da poesia. E temos aqui, então, olha só, o fundamental aqui está aí você ler isso aqui, ó. Lima, J. Jorge de Lima. Tempo e eternidade. Olha que coisa linda. Isso aqui é um poeta da segunda fase do modernismo.
Gente, se você não viu literatura toda, uma coisa tem que saber: autores e obras. Quais são os poetas da segunda fase do modernismo? Nós temos aí o grande Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, temos o Vinícius de Moraes, temos o Murilo Mendes e temos o Jorge de Lima. Esses cinco têm que ir para a SpaceX sabendo, tá? Então temos aqui, então, ele só quer saber, tem um texto aqui, não quer nada do texto. Ele só quer saber o período. Barroco não é, tá longe disso. Arcadismo, romantismo, parnasianismo, negativo. Ele pertence ao modernismo e tem e esta segunda fase, isso mesmo, com a poesia em versos livres, com abordagem filosófica, social e religiosa. Perfeito. Não tem nada aqui que desabone a questão. Linda. É isso então. Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha conquistado aí o sucesso nessa prova e nas demais também, né? Deste dia de hoje, que foi aplicada a prova das PSEX. Um forte abraço para você, seja muito feliz, sucesso e até a próxima, se Deus quiser.